Olá, meu nome é Bruno. É, Apresentarei hoje sobre máquinas térmicas, tema proposto pelo professor Alexandre, e vou explicar um pouco sobre o que são as máquinas térmicas e exemplificar com o refrigerador, que foi a máquina térmica que eu escolhi. Vamos lá. Então iremos falar sobre o que são e depois vamos abordar um pouco sobre o refrigerador, como funciona, sua função. Bom, o que são as máquinas térmicas? As máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. Toda máquina térmica necessita de uma fonte de calor e de uma substância de trabalho capaz de ter o seu volume modificado e, consequentemente, movimentar algum mecanismo. Todas as máquinas térmicas operam de acordo com um ciclo termodinâmico, ou seja, são sequências de estados termodinâmicos que se repetem. Esses ciclos apresentam diferentes estados de volume, pressão e temperatura, que são geralmente representados por gráficos de pressão em função do volume. Os ciclos termodinâmicos são projetados em busca da maior eficiência energética, buscando sempre a produção de motores capazes de extrair uma grande quantidade de trabalho. Toda máquina térmica ela apresenta uma configuração similar. Ela dispõe de uma fonte de calor, que seria a fonte quente, da qual extrai a energia necessária para o seu funcionamento, e um sorvedor, que seria a fonte fria, para onde uma parte do calor absorvido é dissipada. Bom, então o que é a refrigeração e seu objetivo? A refrigeração, elas são sistemas de refrigeração, lógico, que provocam o resfriamento de interiores, como ar-condicionados, refrigeradores e freezers. Agora vamos lá, qual é o objetivo dele? O objetivo principal da refrigeração é armazenar os alimentos a baixa temperatura, para evitar fungos, bactérias, fermentação, e assim a gente mantém uma temperatura estável no ambiente, e tanto no meio interno quanto no meio externo, que é o trabalho da refrigeração, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o que é o refrigerador? O refrigerador ele é uma máquina térmica em que a troca do calor se dá no sistema mais frio, que seria no interior da geladeira, para o sistema mais quente, que seria o meio externo. E como funciona? Ela funciona como se fosse os motores de combustão interno. Ela tem um ciclo que começa no compressor e é acionado por um motor elétrico, e sua função é aumentar a pressão o suficiente para que liquefaça em temperaturas próximas da temperatura ambiente. Quando o êmbolo do cilindro desce, a válvula de admissão se abre, permitindo a passagem do gás refrigerante no cilindro. No compressor, o ressalto em rotação faz virar o anel descentralizado contra a parede do cilindro, e a barreira faz pressão contra o anel, o que garante a pressão do gás, que é aquecido a temperatura superior à do ambiente. Quando o êmbolo ele torna a subir, a válvula de admissão se fecha e a de escape se abre, forçando o gás a alta pressão a passar para o condensador, que seria a serpentina, onde é comprimido e se liquefaz, trocando o calor com o meio externo, e assim o gás diminui de temperatura. Vamos só dar uma olhadinha nessa imagem que explica mais ou menos como funciona o que eu estou falando. A troca de calor é devido com esse meio, que não se recomenda embutir a geladeira em armários com pouca ventilação e nem colocar roupas para secar atrás do refrigerador. Então vamos lá, após liquefeito, o gás ele passa para a válvula de expansão, onde sofre descompressão e se expande, chegando ao congelador, e daí volta o compressor e o ciclo recomeça. Então vamos lá,
Onde que a gente localiza as fontes quentes e as fontes frias no refrigerador? A fonte fria ela é a parte interna, junto à serpentina do congelador, e a fonte quente é o ambiente externo. É o fluido refrigerante que retira o calor da fonte fria ao evaporar e transfere para a fonte quente. E o que realiza trabalho no refrigerador? É o compressor. Como eu havia falado, ele não há troca de calor, e o trabalho realizado pelo compressor equivale à variação de energia interna da substância refrigerante, e esse trabalho provoca a troca de calor do interior da geladeira, que seria a fonte fria, para o meio ambiente, a fonte quente, ou seja, no sentido inverso ao espontâneo. Bom, para finalizar, deixei aqui a referência. Esse é basicamente o trabalho que foi solicitado para apresentar, e agradeço ao professor Alexandre.